Fala galera, beleza? Acabou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro e o Flamengo é líder. 42 pontos, 3 a mais do que o Palmeiras, 5 a mais do que o Santos, depois da vitória por 1 a 0 neste sábado, Maracanã completamente lotado, belíssima festa nas arquibancadas, vitória por 1 a 0 contra o Santos e Jorge Sampaoli, gol do Gabigol, grande artilheiro do Flamengo nessa temporada. Para ficar bem claro, o Flamengo é o melhor time do Campeonato Brasileiro, indiscutivelmente. Isso garante título? Não. Temos diversos casos ao longo da história de times que eram considerados os melhores no papel e depois confirmaram na prática também, jogando bem, se impondo contra adversários, mas que eventualmente não ganharam a competição por diversos fatores. É bem verdade também que em campeonatos de pontos corridos isso ocorre com uma frequência muito menor. Normalmente, campeonatos de pontos corridos, ainda mais como é o caso do Campeonato Brasileiro, de 20 times na primeira divisão, 38 rodadas, normalmente o melhor time ganha pela regularidade. E essa equipe do Flamengo, pela evolução que teve na reta final de primeiro turno, caminha para ser campeão brasileiro. De novo, não é garantia, o Flamengo é o melhor time, mas tem que continuar provando isso em campo e temos ainda 19 rodadas pela frente. Vocês se lembram do time que o Flamengo mandou a campo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro? Flamengo 3, Cruzeiro 1? César foi o goleiro. Diego Alves na primeira rodada estava machucado. Nas duas laterais, Pará na direita, René na esquerda. Na zaga, Léo Duarte e Rodrigo Caio. Time que começou jogando, tá? E aí do meio para frente, Cuéllar, Arão, e aí o quarteto que é o mesmo atual, de Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel e Bruno Henrique. Só que esses quatro com funções bem diferentes das atuais, no esquema tático do Jorge Jesus. Com a chegada do treinador português e os reforços, o Flamengo ficou muito mais forte. Então o time que entrou em campo contra o Santos tinha Diego Alves no gol, que é o titular indiscutivelmente e cresceu muito desde o início da competição, de um goleiro que parecia inseguro, algo que era até estranho pela qualidade que tem o Diego Alves, por tudo que a gente viu o Diego Alves fazer no futebol espanhol. O Diego hoje, eu acho que ele recuperou esse nível que demonstrava na Espanha também, depois de um período aí de muita instabilidade com a camisa rubro-negra. Nas duas laterais, Rafinha e Felipe Luiz. Não há dupla de laterais melhores no futebol brasileiro. Não tem como. Rafinha na direita e Felipe Luiz do lado esquerdo, o Flamengo tem a melhor dupla de laterais do Brasil, com certeza. E que dão uma evolução a Pará e René, que não dá nem para comparar. Na zaga, Léo Duarte foi negociado com o Milan. Chegou o Pablo Mari, zagueiro espanhol. Hoje, o Pablo Mari entrega mais do que o Léo Duarte. Talvez daqui a alguns anos essa frase seja uma loucura, né? Possa parecer uma loucura. Talvez daqui a alguns anos o Léo Duarte se torne um zagueiro espetacular, um zagueiro melhor do que o Pablo Mari. Hoje, tá? 2019, meados de setembro de 2019, final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Estou tomando cuidado porque a gente não sabe como que vai ser o futuro, mas hoje o Pablo Mari entrega mais do que o Léo Duarte e formou uma dupla com o Rodrigo Caio de muita qualidade, boa saída por baixo, ótimo passe, um zagueiro que se adaptou muito rapidamente ao futebol brasileiro e claro que jogar ao lado do Felipe Luiz, com o Rafinha do outro lado, o próprio Rodrigo Caio, um jogador que só não foi para a Europa por conta de problemas físicos, mas que agora retoma o seu melhor nível, talvez o melhor nível da carreira do Rodrigo Caio. Então, uma linha de defesa muito forte, muito mais forte do que aquela linha de defesa que começou o Campeonato Brasileiro. Do meio para frente, a única substituição foi, na prática, o Cuéllar. Cuéllar negociado por vontade do jogador e quem chegou para o lugar dele? O Gerson, que já vai se tornando um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. O Gerson não chegou para o lugar do Cuéllar. O Gerson entrou hoje no time na vaga que era do Cuéllar, com o Arão passando para primeiro homem de meio campo. Formação que o flamenguista já conhece, o Jorge Jesus já vem montando esse time algumas rodadas, alguns jogos. Então, com a saída do Cuéllar, o Arão passou a ser primeiro homem de meio campo e o Gerson entrou na função de segundo homem. O que fez com que o Jorge Jesus colocasse em campo, já nesses últimos jogos, incluindo essa vitória contra o Santos, seus melhores jogadores. Porque se antes, com Cuéllar e Arão, você tinha que definir um para sair entre Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabriel e Bruno Henrique, agora você não precisa mais fazer isso. E com esse quarteto à frente,
tendo funções bem melhores do que do início da competição, com o Gabriel, liberdade total de movimentação, Bruno Henrique sendo um atacante, um segundo atacante que sai da esquerda e cai para dentro, Arrascaeta e Everton Ribeiro com liberdade de flutuação, Gerson como segundo homem de meio campo que chega por dentro, Felipe Luiz ajudando na saída de bola, na criação do Flamengo a partir do campo de defesa, com os passes para quebrar a linha, Rafinha aberto pelo lado direito, dando amplitude, força na chegada pelo lado direito. O Flamengo realmente se tornou o melhor time do Campeonato Brasileiro. Não abriu o campeonato como o melhor time, mas se tornou o melhor time do Brasileirão ao longo da competição. Estamos apenas na metade. Por mais absurdo que possa parecer, a gente está na metade de setembro, tem todo um turno para ser jogado ainda, mas hoje é difícil imaginar o Flamengo perdendo o título da competição. Muita coisa pode acontecer, mas eu não imagino o Flamengo perdendo jogador, por negociação, obviamente, né? Claro que lesões podem acontecer, tomara que não aconteça nenhuma lesão grave para nenhum jogador até essa reta até o final do Brasileirão, mas a gente sabe que isso é impossível, infelizmente lesões acontecem, fazem parte do futebol. O Palmeiras voltou a ser competitivo com o Mano Menezes, mas tem um padrão de jogo, para mim, inferior ao do Flamengo. O Santos tem um excelente padrão de jogo, da mesma qualidade do Flamengo, mas tem um elenco inferior, para a gente ficar entre os 3 primeiros colocados hoje do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, que é o 4º na tabela, para mim está um nível abaixo desses 3 que eu citei. Então, a briga deve ficar realmente entre os 3 primeiros colocados. Podemos até ter eventualmente uma outra mudança, o Corinthians subir o nível, o Santos eventualmente cair um pouco, mas não vejo hoje nenhum time chegando na briga com o Flamengo por tudo que o time demonstrou até agora. Então, assim, é um time que cresceu demais na competição. Se vocês quiserem ver um pouquinho mais de uma análise tática do Flamengo, gravei um vídeo já há algumas semanas que está aparecendo aqui, inclusive, vocês podem clicar aí para acompanhar. Beleza, galera? Valeu, obrigado. Curtam o canal, se inscrevam e a gente se fala até o próximo vídeo. Valeu!